Olá, alunos! Seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui hoje para a nossa quinta aula. Hoje é aula de quê, Rafael? Hoje é aula de revisão e aula já preparatória. Daqui a pouco vocês vão realizar a prova. Então a gente vai abordar alguns tópicos que foram trabalhados durante as 4 aulas anteriores. Prova. Às vezes a gente chama de atividade de verificação do conhecimento, né? Não é prova, AVC, atividade de verificação do conhecimento. Mas é prova, então a gente vai fazer uma revisão dessa aula, né? Um pouco do que a gente vai trabalhar aqui estará ali daqui a pouco na prova que vocês vão fazer. E aí, para fazer essa revisão, nós vamos trabalhar hoje com vocês juros simples, juros compostos, descontos simples, descontos compostos, séries de pagamentos e amortização. Esses são nossos conteúdos que serão abordados na nossa atividade avaliativa, na nossa quinta teleaula. Então o objetivo, né, da nossa teleaula hoje é reconhecer essa aplicação de juros simples, mensurar e calcular os juros simples, reconhecer a aplicação de juros compostos e também fazer o cálculo disso, realizar cálculos envolvendo o conceito de juros compostos, ok? Além disso, diferenciar as capitalizações sobre regimes simples e compostos, aplicar descontos simples e compostos, realizar os cálculos envolvendo séries de pagamentos e realizar cálculos de custo de amortizações de empréstimo. Muito bem, vamos iniciar aqui, Rafael, pelo nosso primeiro conteúdo, que é juros. Juros é a mesma coisa que a gente pode chamar de? É o custo do dinheiro no tempo, ou seja, aquele valor que você vai pagar pelo aluguel do dinheiro ou tomado emprestado ou que você teria de receber se você emprestar o dinheiro para alguém. Essa explicação do aluguel do dinheiro é uma boa explicação. Juros é aquele aluguel. Quando você aluga uma casa, você vai pagar todo mês para o dono da casa um valor por estar usando a casa. Esse é o juro. Você vai pagar todo mês ao banco, ao emprestador, um dinheiro por você estar utilizando aquele capital que é, por exemplo, do banco ou de alguma pessoa em si. Às vezes as pessoas pegam de terceiros, né? Você está pagando a essa pessoa o juro. Não é o capital ainda. Exatamente. É só o juro. Assim como a casa. Não é a casa que você está pagando, é só o uso da casa. E é só o uso do dinheiro. E a divisão dos juros, eles podem ser de modo simples ou composto. E composto, certo, então, Rafael? Durante o semestre letivo, durante a disciplina, e hoje na revisão, a gente vai abordar o que é um regime de capitalização simples e o que é um regime de capitalização composta. E ainda vamos ver um exemplo de cada, como calcular os juros simples e os juros compostos. Muito bem. Vamos iniciar pelo mais fácil, vamos iniciar pelos juros simples. E aqui a gente coloca as informações que você precisa destacar ou de saber na hora da resolução do problema. Vamos dizer assim, o que significa cada informação, cada letrinha dessa? O M é o montante, né? O montante é aquele valor que gera na sua conta ao final. Por exemplo, se você colocou lá um dinheiro na poupança e esse rendeu um certo valor, ao final você vai ter o que você colocou mais o ganho do período. Esse vai ser o montante. Só o que você colocou lá é o que a gente chama de capital. Aquilo que você inicia a sua aplicação é o capital. Os juros, no caso, são os ganhos, nesse caso, que você está aplicando. Se você pegou emprestado, é o que você vai pagar a mais, é o juros. A taxa é como que vai ser capitalizado esse dinheiro. Então, cada empréstimo tem uma taxa diferente. E o tempo é a quantidade de períodos que você vai deixar esse dinheiro emprestado, capitalizando, ou que você vai pegar emprestado. É o tempo, quantidade de meses, anos. No juros simples, nós temos 3 equações, né? 3 equações de primeiro grau, né? Nós temos essa primeira que calcula somente os juros, ok? Essa primeira equação aqui calcula somente os juros, que é esse JCIN, JCIN, que é capital vezes taxa vezes tempo. E a de baixo, né, a segunda de baixo aqui, é a fórmula que calcula já o montante direto. Né? Para calcular o montante eu tenho capital que multiplica 1 mais taxa vezes os tempos e aí só resolver isso, operações, cálculos. Então leia o problema, daqui a pouco vocês vão ter alguns exercícios, leia o problema com calma, lido o problema, retire quem é o montante, quem é o capital, quem é os juros, quem é a taxa e quem é o tempo. Normalmente uma dessas letras vai estar faltando,
que é justamente o X da questão, o problema que você vai ter que resolver, correto? Vejamos um exemplo aqui. Um capital, então destacando lá, nós vamos já sei quem é o meu C, um capital de R$1.000, então eu já anoto essa informação, um capital de R$1.000, pronto, foi aplicado a juros simples durante 3 meses. Então o N, a minha segunda informação, eu já consigo destacar. 3. Durante 3 meses, a uma taxa mensal de 4%. Então eu já tenho o meu I, que é 4%. E aí vocês sabem que a informação na forma de porcentagem nunca entra na forma, ela tem que dividir por 100. E 4 por 100, ou 4 dividido para 100, vai ficar igual a 0,04. O símbolo de porcentagem nunca vai entrar nas equações. E o exercício pede para determinar o quê? O montante. O exercício pede para determinar o montante. Pronto. Basta agora você inserir a fórmula do lado. E aí a gente já informa os nossos alunos, né, Rafael? As equações estão no final da folha, no caso no início. No final da prova. No final, na prova vai ter as suas equações. Não precisa então escrever na mesa, todas essas informações aí. Então vamos lá, a forma do montante que a gente acabou de ver é essa. Montante é igual C, que multiplica 1 mais I vezes N. Olha que simples. O que nós vamos fazer? Cada informação no seu quadrado, cada qual no seu lugar. Montante vai ser o quê? Meu capital de R$1.000, que vai multiplicar o 1 mais a taxa, que é 0,04, vezes o N. Pronto, fecha parênteses. E aí agora são operações matemáticas que você vai desenvolver respeitando as regras que você aprendeu desde a 4ª série. Primeiro a multiplicação, depois resolva o parênteses e por fim multiplica o resultado do parênteses com 1.000. Então vamos fazer esse cálculo? Passo a passo nós vamos ter R$1.000 aqui. Resolvendo primeiro a multiplicação eu vou ter aqui 1 mais 0,4 vezes 3 vai dar quanto? 0,12. Pronto. 0,12. Agora, soma ali o dentro do parênteses, nós vamos tomar. Então, o meu montante vai ser igual a 1.000 que multiplica a 1,12. 1,12. E agora, basta fazer essa multiplicação de 1.000 vezes 1,12. Essa multiplicação tão fácil, né, Rafael? Não precisa nem de calculadora. Para fazer isso aqui, ó, se você saber a tabuada do 1 e do 2, ou do 1 e do 0, resolve essa conta de maneira muito fácil. Até você fazer a conta na calculadora nem precisa. Mas eu vou multiplicar aqui 1.000 vezes 1,2, isso vai dar R$1.200. 1.120. 1.120, olha o Johnny Maia. 1.120. Pronto. Esse é o montante que vai gerar dessa aplicação de R$1.000 durante 3 meses, considerando a taxa de juros de 4% ao mês. Ao final desse período, você vai ter na conta o seu capital de 1.000, mais os ganhos do período que foi de R$120. Ok? Muito bem. Então essa é uma explicação para juros simples, que a gente utiliza essa equação. E aqui a gente vai ter as equações para trabalhar juro composto. Basicamente nós trabalhamos com essa equação, que é essa em destaque. A diferença agora que o meu N, que antes ele multiplicava o I, agora ele vai ser elevado. Isso significa que o capital ele vai ganhar rendimentos muito mais rápido do que no juros simples, porque aqui no juros simples eu calculava sempre sobre o início. Então, capital era sempre sobre 1.000, no mês 1 sobre 1.000, no mês 2 sobre 1.000, no mês 3 sobre 1.000. Nesse modelo não, no mês 1 é sobre 1.000, no mês 2 já vai ser sobre 1.000 e mais um pouquinho que gerou no mês anterior. No mês 3, o juro vai ser em cima do que gerou nos 2 meses anteriores, correto? Então, rendimento aqui é muito mais rápido, então o crescimento é exponencial. A gente trabalhou isso de maneira mais destacada
ao longo da disciplina, na nossa segunda teleaula, tá bom? As informações são as mesmas. Nós vamos ter o M, que é o montante, nós vamos ter o C, que é o capital, nós vamos ter o I, que é a taxa, e nós vamos ter o N, que é o tempo. Aqui no nosso slide, todas as letrinhas novamente, são as mesmas informações. Vamos aplicar agora em cima de um exercício. Só para destacar, nós vamos destacar a fórmula. Nós temos aqui agora uma fórmula que vai ser o quê? Montante vai ser igual capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Montante vai ser igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. E aí, basta você ler o problema e ver quem é o capital, 2.000, quem é a taxa, 2%, e quem é o meu tempo, né? Quanto tempo isso vai ficar aplicado. Para ver isso de maneira mais fácil, a gente fez um tutorial de uma calculadora simples, como é que faz esse cálculo. Vejam só. Muito bem. Feita a nossa conta na equação, a gente vai fazer na calculadora. Para resolver na calculadora, primeiro a gente resolve o parênteses. Dentro do parênteses eu vou ter aqui 1 mais 0,02, sinal de igual, aí aparece no visor 1,02. Esse 1,02 vai ser elevado à terceira potência. Só que essas calculadoras mais simples, ela não tem potência. Só que a potência é nada que a multiplicação daquele mesmo fator. Então basta a gente multiplicar 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 3 vezes. Então nós já temos 1,02 vezes, sinal de vezes, 1,02, 1,02, sinal de igual, vezes, né, vezes 1,02, 1,02, sinal de igual. Lá na tecla aparece 1,061208, vezes quem? O nosso capital, que é 2.000. 2.000. Sinal de igual. Pronto. Chego no resultado que é R$ 2.122 e pouco mais de 41 centavos, mas R$ 2.122,41. Pronto, resultado feito. Bem tranquilo. Calculadora simples, você consegue resolver essas contas de uma maneira bem fácil, ok? Vejam aqui no nosso slide, só para finalizar a explicação. Então a equação foi essa, a montagem do problema foi dessa forma, 2.000, o 1, que é já da fórmula, mais a taxa, que é 2%, na fórmula fica 0,02, e o N, que é 3, no caso, 3 meses, correto? E aí basta fazer todos aqueles cálculos de multiplicar, primeiro você elevou e o resultado final, que foi o que o exercício chegou. Tranquilos? Certo, Rafael? Certo. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, Rafael, descontos, que também é classificado em simples e composto. Então, qual que seria a diferença de juros para desconto? Enquanto que juros, eu calculo o valor de um dinheiro na data presente para uma data futura, o conceito de desconto é o contrário. Eu tenho um valor calculado, mensurado para uma data futura e eu quero trazer para uma data anterior. Então, se eu vou retroceder no tempo, se eu vou pagar antes, significa que eu não vou pagar o juros total que estava expresso lá na duplicata, na promissória. Eu tenho que ter um abatimento. E esse abatimento a gente chama de desconto, ou seja, quanto você deixou de pagar de juros por antecipar uma dívida. Perfeito. Então, se você tem uma dívida que vence daqui a 3 meses e já tem o dinheiro para pagar toda a dívida hoje, você não vai precisar de pagar toda aquela dívida. Como você está adiantando 3 meses, ou seja, 3 meses sem pagar juros. E aí, esse é o meu desconto, tá bom? A classificação, como o Rafael falou, ele pode ser classificação simples e compostas, né? A classificação simples, ela pode ser chamada de desconto racional por dentro ou comercial por fora. E a classificação composta também tem as mesmas classificações, do racional também por dentro e do comercial por fora. O que muda de um modelo de desconto para outro são algumas fórmulas diferentes, equações diferentes.
Mas que na nossa disciplina a gente pegou dois modelos, somente um de cada, um modelo do simples e um modelo do composto, que é basicamente a aplicação de equações. Se você sabe resolver com um, saberá resolver com o outro tranquilamente quando você estiver no mercado de trabalho. É basicamente a ideia, o conceito. Entendendo o conceito, sabendo utilizar essas calculadoras, vai saber fazer com qualquer modelo, que vai ser sempre equações que mudam um pouquinho o jeito, a fórmula, esse sentido que vai mudar de uma para outra. Tranquilamente? Vejam só nosso conceito de desconto simples que estamos utilizando. É o comercial, também conhecido como desconto por fora simples. Nesse desconto, incide-se sobre o valor nominal do título, né? Proporcional maior do que o volume de encargos financeiros efetivos. Dessa forma, eles geram um desconto mais rentável, geram mais descontos. Incorpora os conceitos das relações básicas de juros simples. Então eu utilizo a mesma ideia do juros simples que a gente acabou de ver, ó, que é juros igual capital vezes taxa vezes tempo. É o mesmo conceito. Juros igual capital vezes taxa vezes tempo. O que é que mudou? As letras, as informações. Os juros agora a gente utiliza, em vez de falar juros, a gente fala desconto. O capital, em vez de falar capital, agora é um valor nominal de um título, né? Porque eu estou descontando uma nota promissória, um cheque. O I e o N nem muda de uma fórmula para outra. Veja uma aplicação básica disso. Olha só, uma nota promissória de R$3.000 foi descontada 3 meses antes de seu vencimento. Uma nota promissória de R$3.000 foi descontada 3 meses antes de seu vencimento a uma taxa de 2% ao mês. Determine o valor atual de resgate, considerando o desconto comercial simples. Muito bem, a equação que a gente acabou de ver, a equação é essa. Desconto comercial DC vai ser o quê? Valor nominal do título vezes o I vezes o N. Só por curiosidade, não confundir o N minúsculo com o N maiúsculo. O N minúsculo é de tempo. N minúsculo é de tempo. E o N maiúsculo é de valor nominal do título. Isso aqui não foi os professores que colocaram essas letrinhas só para ficar fazendo pegadinha, não. É porque o mercado utiliza essas letras, né, Rafael? Essa nomenclatura. Então, sempre lembrando que o valor nominal, a palavra nominal vem de nome, é o que está escrito. Então, é o que está escrito na duplicata, é o que está escrito na nota promissória. No valor nominal já está incluso os juros. Por isso que, quando eu digo que eu estou calculando por fora, eu vou calcular em cima desse valor nominal para descontar os juros que foi cobrado. Muito bem. E agora a gente vai tirar, então, todas as informações do problema, né? O problema, ele quer saber qual é o desconto. Ele quer saber, então, qual é o valor desse DC. Esse é o meu X da questão. O valor nominal da nota promissória, ok, é de 3.000. Então, eu anoto essa informação, 3.000. E o tempo, qual é o tempo que vai sendo descontada? O N minúsculo. São 3 meses antes. E qual é a taxa de desconto que está sendo considerada? 2%. Pronto, 2%. Só lembrando que o 2%, vocês sabem que não vai ficar 2% na equação. Divide 2 por 100, que vai dar 0,02. Ok? 0,02. Pronto, senhores. É muito simples. Só inserir cada informação no seu lugar. Cada informação no seu quadrado. E não tem erro ao final da resolução do problema. Então nós vamos ter aqui, ó, desconto comercial. Vai ser o quê? Valor nominal, 3.000, vezes a nossa taxa, que é 0,02, vezes o nosso tempo, que é 3. E agora aqui é uma multiplicação de 3 fatores. Se você estiver utilizando numa calculadora, você pode multiplicar 3.000 vezes 0,02 igual, vezes 3 igual. Pronto. Se você quiser fazer no braço, você pode multiplicar 1 por vez, tranquilamente. Então nós vamos multiplicar aqui, ó, desconto comercial vai ser o quê? 3.000 vezes
Multiplicando aqui 0,02 vezes 3, quanto que vai dar isso? Vai dar 0,06. E aí, multiplicar 3.000 vezes 0,06, quanto que vai dar essa conta, Rafael? R$180. R$180. Esse seria, no caso, o desconto por você estar pagando aquele empréstimo, aquela nota promissória de R$3.000, 3 meses antes da data combinada. Estava combinado para você pagar isso daqui a 3 meses, mas você já tinha o dinheiro para pagar hoje. Quanto de desconto que você obteve? R$180. Já é um bom desconto. Exatamente. E aí você tem que ficar atento ao que o problema está pedindo, porque o problema está pedindo determine o valor atual. Se eu calculei o desconto, é simples. A partir do valor nominal, eu posso calcular o valor atual, bastando subtrair, então, quanto que eu deveria pagar e qual o desconto que eu obtive. Olha lá, para fazer esse cálculo do valor atual, então agora eu quero calcular o VA, que é o valor atual. Vai ser o quê? O valor nominal menos o desconto que a gente acabou de fazer. Então, o valor atualizado vai ser quanto? Os 3.000 menos os 180. E aí, fazendo essa conta de maneira bem simples, significa que atualizando o valor para a data de hoje, que venceria daqui a 3 meses com 3.000, na data de hoje vai ser de 2.820. Correto, Rafael? Exatamente, 2.820. Quase que eu erro. Pronto. E aí, esse é um detalhe, né? Ler o problema e prestar atenção no que o exercício está pedindo ao final. Sempre tem algumas pegadinhas que às vezes acham, mas não é que é pegadinha, mas é que o exercício propôs aquilo e você já fez todo um cálculo achando que já era o resultado, ainda tem mais um pouquinho. Exatamente. Então é importante, sempre que você achar uma resposta, retornar ao problema para verificar se é realmente aquilo que o problema está pedindo. Muito bem. O próximo aqui é desconto composto. E o desconto composto que nós utilizamos, já que são dois, a gente pegou o por dentro. Ok? Nesse envolve o valor atual e o valor nominal. O valor atual e o valor nominal de um título de capitalização, segundo o regime de juros composto. Para fazer esse aqui, a gente utiliza que equação? Né? O valor descontado equivale a um valor atual dos juros compostos. Como é que é feito isso? Valor atual, o A, né? O valor atual vai ser o A o quê? O valor nominal do título dividido por 1 mais I elevado a N. Basicamente, isso aqui é a fórmula dos juros compostos, escrita com outras letras. Correto, Rafael? É a fórmula do juro composto, escrito com outras letras. Se você quiser saber qual é o desconto obtido, basta você fazer o desconto racional, né? Esse desconto por dentro que a gente chama de racional. Faltou escrever aqui. Desconto racional, composto por dentro. Basta fazer o quê? O valor nominal do título menos o que foi atualizado. Se eu quiser saber só o desconto. Basicamente. Mas vamos focar nessa equação aqui que a gente chega no resultado do mesmo jeito. Essa última equação de baixo, a terceira equação aqui, é uma junção da primeira mais a segunda, que aí gera a terceira equação. É a terceira equação. Você olha para isso e fala, meu Deus, que tanto de equação é essa? É as 3 equações numa só. Ok? As 2 equações numa só. Não tem essa preocupação na hora de resolver os exercícios. Não tem nada difícil. Exatamente. Então, lembrando que a gente não vai realizar nenhuma atividade agora como exemplo de juros de desconto composto, mas isso foi visto lá na aula 2. Então, só para recapitular, o uso da fórmula é similar ao desconto simples, basta você se atentar ao se é desconto simples ou se é desconto composto e a partir deste definir então a fórmula. Mas as variáveis significa sempre a mesma coisa. A, valor atualizado, N é o valor nominal, que é aquele embutido juros, e o desconto, a diferença entre os dois. Muito bem. E na hora que você estiver resolvendo os exercícios, vão estar na sua atividade avaliativa, aí daqui a pouco você vai receber todas as informações e equações que nós estamos mostrando. Se ela for utilizada na sua avaliação, ela vai estar lá. Ok? Então é só você atentar o que é o A. Você sabe que o A significa o valor atualizado. O que significa
O N, você sabe, o N maiúsculo, você sabe que é o valor nominal do título, ok? O I é a taxa, o N minúsculo é o tempo. E aí você lê o problema, tira isso, vai destacando ali do lado do exercício todas as informações. Pegue a fórmula, coloca, substitui os valores. Gente, eu digo, é a disciplina mais fácil que vocês vão ter no curso. É essa. Muito fácil. Muito bem, agora vamos para uma outra parte do nosso estudo, que é as séries de pagamentos, também conhecida como anuidades, dependendo do material que você fizer pesquisa, você vai achar com outros nomes, mas é a mesma coisa, séries de pagamento. E aqui a gente apresenta algumas classificações, e aí eu vou fazer uma parceria com o Rafael aqui. A primeira classificação que a gente tem é quanto ao número de parcelas. Rafael, uma série de pagamento temporária, um exemplo, o que significa? Se você compra um bem, por exemplo, um televisor parcelado, a quantidade de parcelas já está pré-definido. São 12 parcelas, 10 parcelas, por isso que eu chamo de série temporária, porque tem um início e tem um fim de encerrar a última parcela. Tempo para encerrar. Ela vai encerrar em algum momento, né? Exatamente. Diferente da perpétua. Perpétua, isso. Na perpétua não tem fim. Um exemplo é a aposentadoria. Se você faz um investimento em uma instituição de previdência, seja pública ou seja privada, o teu objetivo é para você receber infinitamente, até que você cesse o teu direito de receber, mas ele não tem data pré-definida e não tem fim para terminar os teus dividendos a receber. A não ser que se pare de utilizar aquele serviço. Exatamente. Quanto à classificação, quanto ao valor da parcela, elas podem ser constantes ou variáveis. Um exemplo de constantes. Uma situação constante, quando você compra geralmente um bem ou um empréstimo a curto prazo, em que o valor das parcelas é predefinido no início. Você vai pagar X valor e esse valor vai se repetir em todas as parcelas. Ou seja, as parcelas vão ter o mesmo valor do início até o fim. Ou seja, o pagamento ele vai ser sempre igual. Constante, né? exatamente. Na constante vai ser sempre igual. E na variável, não varia. Esse valor vai variar. Ele pode seguir algum critério ou não. Por exemplo, a conta de energia. Exatamente. A conta de energia não segue um critério pré-definido. Outros sistemas que utilizam séries de pagamento variáveis, por exemplo, que nós vimos na última aula, que é o conceito de amortização saque. O valor das parcelas são variáveis, são decrescentes. Começa um valor mais alto e chega no final pagando um valor menor. Nas parcelas, mês a mês, vão se diferenciando, não são iguais. Muito bem. E quanto ao período, elas podem ser periódicas e não periódicas. Uma classificação periódica, o que significa a ideia e um exemplo? Então, o conceito de periódica é que você vai ter um período definido. Por exemplo, todo mês. Se eu peguei um empréstimo e estou pagando todo mês, significa que todo mês, até o término da dívida, eu vou ter que pagar uma parcela. Diferente da não periódica. A não periódica não segue uma regra exatamente igual em todo o período de tempo. Você pode ter uma carência inicial, você pode ter intervalos sem pagar esse teu empréstimo. Por exemplo, quando se destina empréstimos a produtores rurais, pode haver uma carência no período de estiagem, no período que não há produção. E aí começar a pagar exatamente quando você tem uma produção. Um exemplo de empréstimo para pescador. Na época da piracema, onde é proibido a pesca, você cessa os pagamentos e retoma assim que terminar o período de piracema. Perfeito. Uma outra classificação que é muito importante nesse conteúdo de séries de pagamento é quanto ao formato do primeiro pagamento. Como que é o primeiro pagamento? O primeiro pagamento é no caso, pós-antecipado, ok? Ou seja, 30 dias após a efetuação daquele compra, ela é antecipada, é o que a gente pode chamar de à vista. À vista significa que tem no início, mas à vista significa que eu vou pagar várias vezes aí. Ou ela é diferida, não tem uma regra, né? Então, às vezes pode ser 30 dias, pode ser com 90 dias, não tem uma sequência. Essa classificação vai ser importante na definição das nossas equações. As equações mudam de acordo com a forma do primeiro pagamento. O primeiro pagamento, por exemplo, você comprou uma geladeira e o primeiro pagamento é daqui a 30 dias, você vai utilizar uma fórmula e ela vai ter uma informação X. Se o primeiro pagamento tem o primeiro pagamento já no ato da compra, a equação já tem uma informação a menos ou a mais. Então,
muda isso. Vejam só as nossas equações que a gente vai trabalhar um pouquinho mais com vocês, que são as séries de pagamentos imediatas, ou aquelas que a gente chama de pagamentos imediatos com, como é que fala? Com um período estipulado já. Exatamente. Então, quando falamos de séries de pagamento, dentro desse conteúdo, partimos do princípio que ela terá um fim. Você vai calcular o valor das parcelas para uma quantidade X de períodos já definido, e o valor das parcelas são iguais, são constantes. Então, nessa situação, a gente está partindo dessa premissa. Valor de parcelas constantes e limitado, temporário. Isso. Para o assunto que nós estamos trabalhando, tem que levar isso em consideração. Não tem como calcular séries de pagamentos se todo pagamento for diferente. No caso, assim, o primeiro foi de 100, o outro de 180, o outro... Aí não teria a equação. A equação tem que trabalhar com pagamentos iguais. Por isso que a gente sempre dá um exemplo de lojas que vendem eletrodoméstico, que você parcelas iguais. Mas não é só isso, ok? Tem uma infinidade de situações. Para séries de pagamentos, que a gente chama de, que tem um período de estipulado, que você inicia o pagamento imediatos, ou seja, 30 dias após a operação do serviço, ou a compra do bem, a gente utiliza essa equação aqui, ok? A gente vai utilizar essa equação, onde cada letrinha dessa tem uma informação. Por exemplo, o meu PV significa o valor que você inicia a operação, o valor que você inicia aquele capital. Por exemplo, se for uma compra de uma geladeira, a geladeira custa 1.750, o seu PV, que é o valor inicial da operação, é 1.750. Tranquilos? PV, então, é o valor presente da operação. Anotar isso aqui, o valor presente. Pronto. Muito bem. O meu PMT é o meu pagamento, ok? É o meu pagamento. É o que eu estou pagando todo mês daquela geladeira. Todo mês eu estou pagando R$185, R$185, ok? É o meu pagamento. Essas siglas vêm de algumas palavras em inglês, que é, por exemplo, pagamento, payment, e aí é uma abreviação dessas palavras. As outras a gente já está careca de entendê-las, que são o I, que é a nossa taxa, ok? A nossa taxa, e o N, que é o nosso tempo, no caso específico, são quantos meses eu vou pagar aquela parcela, quantos meses eu vou ter aquele pagamento. Então essas são as informações que você precisa saber quando ler o problema, certo, Rafael? Leia o problema com atenção, lido o problema com a maior atenção possível, você vai substituir cada informação, né? Quem é o PMT, vou jogar lá no quadradinho do PMT. Quem é o meu PV, vou jogar lá no quadradinho do PV. Quem é o I, no quadradinho do I. Quem é o N, no quadradinho do N. E aí, fazer os cálculos que a gente já fez em algumas aulas anteriores, né? A gente fazer esses cálculos e chegar a uma resolução. Tranquilamente, como a gente fez nos nossos exemplos demonstrados em salas de aulas e que a gente já trabalhou também nas nossas teleaulas. Tranquilo? Muito bem. Aqui temos um exemplo para a gente aplicar essa equação. Um televisor cuja a venda dele à vista é R$1.000, foi vendido em 4 prestações iguais, correto? E sem entradas, ou seja, é aquela que a gente chama séries de pagamentos imediatas, com a cobrança de uma taxa de juros de 5% ao mês. Determine o valor da parcela. Pronto. Vamos fazer isso. Primeiro a gente vai tirar todas as informações. Quem é o meu PV? O valor inicial da operação, R$1.000. Pronto. R$1.000. Quem é o meu PMT? Que é o valor da prestação? Não tem. Esse é o X da questão. É o que o exercício quer saber. O N, quantidade de parcelas. No caso, 4 parcelas. E qual é a taxa que a loja utiliza quando faz uma compra parcelada? 5%. Pronto. Lembrando que 5% vai ser dividido por 100 e vai ficar quanto? 0,05. 0,05. Pronto. Feito isso, você vai substituir
todas as informações na equação, cada qual no seu quadrado, cada qual no seu lugar. Então vamos lá, ó. Então eu vou ter aqui R$1.000 no lugar do PV. PMT, que o exercício quer buscar. PMT, que multiplica. Primeiro vamos resolver a parte de cima, o quê? 1 mais 0,05 elevado a 4 menos 1. Embaixo eu vou ter ali o 0,05 que multiplica 1 mais 0,05 elevado a 4. E agora aqui você vai fazer os cálculos. Somar dentro do parênteses 1 mais 0,05 vai dar 1,05, ok? E aí vocês 1,05 na sua calculadora eleva, e aí você verifica como é que a sua calculadora eleva. Se ela não é, se for uma calculadora simples, você faz 1,05 vezes 1,05, sinal de igual, já foi 2 vezes, aí você vezes 1,05, 3, igual, vezes 1,05, 4, igual, e você tem o resultado ali, tranquilamente? Faça isso com calma, você vai chegar no resultado de maneira fácil. Vamos simplificar esse exercício? Então, essa parte a gente já fez os cálculos aqui, então nós vamos ter R$1.000, que vai ser igual ao meu PMT. Nesse caso, a gente já fez aqui o 1,05 elevado a 4. 1,05 elevado a 4, Rafael? Daria 1,215506. Ou seja, vai multiplicar. Não, aqui em cima não precisa ver. 1,215506 menos 1 vai ficar 0,215506. Pessoal, deixa eu fazer aqui de vermelho, de outra cor, para destacar do anterior. 0,21556. Pronto. Observe que a gente já fez todo aquele cálculo da potência e já elevou e já subtraiu 1. Embaixo a gente vai ter essa mesma coisa, 1,215506 vezes 0,05, que vai dar o resultado? 0,06 0775. Pronto. Trazendo para o lado de cá, nós vamos ter R$1.000, que vai ser igual ao meu PMT, que vai multiplicar a divisão de quem? Eu vou dividir esses dois valores em vermelho aqui na fração, ok? O 0,215506 dividido por 0,060775. E essa divisão vai dar o número... Deixa eu anotar aqui no parênteses. Tá, 3,54 54 59 59 65. 0,54 5965. E aí eu vou dividir agora, então, basta fazer essa divisão de quem? Esse número que estava lá vai passar para o lado de cá dividindo, ok? Vai passar dividindo. Então o nosso PMT vai ser o quê? A divisão de R$1.000 por esse valor, que é o 3,545965. Ao dividir esses valores, nós vamos chegar ao nosso PMT, que é o valor procurado, que é uma parcela de R$ 282,01. PMT vai ser igual a R$ 282,20. Quantos centavos, Rafael? 0,1 centavo. R$ 282,01. Quase redondo. Significa que cada parcela vai custar R$ 282,01, ok? R$ 282,01. Então a gente precisou ali de 1, 2, 3, 4, 5 linhas para chegar na nossa resposta, ok? Cálculos, anote as informações e você chega no resultado de uma maneira bem fácil e tranquila. Vocês podem utilizar a calculadora simples ou científica aí na resolução dos exercícios. Muito bem, esse que nós acabamos de ver, quando envolve valor presente,
e pagamento. Envolve valor presente e pagamento. Agora a gente vai ver uma equação que envolve valor futuro e pagamento. Valor futuro e pagamento. Vejam só, para determinar aí essa equação, valor futuro e pagamento, a gente utiliza essa equação aqui. O que vai mudar da anterior de informação é o meu FV, que lá eu tinha na anterior eu tinha o PV, que era o valor presente, e agora eu vou ter o FV, que é o valor futuro. Ok? Então FV, valor futuro. Valor futuro. As outras informações mantém-se a mesma, que é o PMT, mantém-se a mesma, o I é a taxa, mantém-se a mesma, o N também mantém-se a mesma, correto? Então, por exemplo, se você quer saber quanto que você vai ter numa aplicação, digamos que você tem hoje 18 anos e você quer imaginar quanto que você vai ter com 50 anos se você hoje começar a aplicar todo mês R$50 em uma poupança. Durante 32 anos, né, você vai fazer uma aplicação de R$50, R$50 todo mês na poupança. Faça esse teste, considerando a poupança, considere uma poupança bem simples de 1%. Faça isso e verifica quanto que você vai ter. E aí, né, Rafael, nossos alunos vão ver a evolução do dinheiro no tempo. Nós vamos ter alguns alunos que vai falar assim, caramba, posso ser milionário em alguns anos, né? Colocando R$50, que é um valor bem baixo, todo mês você colocando R$50. Essa equação aqui permite que você faça isso, que é aquele pagamento todo mês de R$50, considera uma taxa de 1% ao mês, e daqui a 32 anos, quando você tiver com 50 anos, né, talvez aposentando antes da nova reforma, né, bem antes do restante da galera, e aí você vai ter um valor considerável em uma poupança. Correto, Rafael? Exatamente. Muito bem. Ia falar alguma coisa? O nosso último assunto, então, da aula de hoje é sobre amortização, que foi a da aula 4. Vamos abordar os principais métodos de amortização. Não vamos trabalhar nenhum exemplo, só citar os métodos de amortização, já que foi um conteúdo recente. Então, essa equação aqui, a gente acabou de fazer ela, que ela também é utilizada na série de pagamento. Ok? Essa equação é a mesma, Rafael, que a gente... Exatamente. Então, os principais métodos de amortização, o price, que considera parcelas constantes, então você usa o mesmo conceito de série de pagamento, e o outro sistema, o sistema saque. E aí não, o valor das parcelas não são constantes, os valores são decrescentes. O que é constante é o valor da amortização. Então, só lembrando, a amortização é como você vai pagar a sua dívida, o que você está quitando da dívida, quanto que você pagou do capital. Então, na amortização, você precisa, no sistema SAC, calcular o valor da amortização mensal, já que ele vai se repetir ao longo de todos os meses ou de todos os anos das suas parcelas. E para fazer essa amortização, você utiliza essa equação aqui que está destacada. A amortização vai ser o quê? O valor presente da operação dividido pela quantidade de parcelas. Então, quem é esse aqui? Valor, vou tirar esse risco aqui. Quem é o PV? É o valor presente da aplicação. E o N, número de parcelas. Número de parcelas ou de períodos, né? Eu vou colocar parcelas aqui. Então, você está fazendo um financiamento para uma casa que são 120 meses, então N é 120. E o valor presente é quanto? O casa financiada é de 180 mil, então eu vou ter 180 mil dividido para 120, aí eu vou saber quanto que eu vou pagar mês a mês daqueles 180 mil que eu financiei. Tranquilos? E agora a gente apresenta para os nossos alunos algumas informações das nossas provas, certo, Rafael? Exatamente. Então, hoje fazendo a prova regular, que vale de 0 a 100, com peso de 60%, e nas próximas datas, dia 28/3, a prova de recuperação, e dia 26/4, o exame final, para aqueles que não conseguiram a nota. Mas certamente a maioria, ou quase 100%, não vão precisar fazer nem a prova de recuperação, nem a prova de exame final. Hoje, nossos alunos matam esse negócio. E aí, para o professor presencial, só observar que foi distribuída uma planilha que você já pode lançar a nota dos seus alunos e já ficar sabendo se ele está ou não de recuperação.
Nessa coluna, o professor lança a nota da atividade 1, correto, Rafael? Nessa coluna 2 aqui, ele insere a nota da atividade 2. E aqui, ele vai inserir a nota da atividade regular, ou de segunda chamada, nessa coluna. E ele insere essas informações, as outras colunas são preenchidas automaticamente. Exatamente. Correto? Então, Muito bem. A gente agradece a companhia de vocês durante essas aulas. A gente podemos trabalhar novas aulas e a gente espera estar por aí. Estamos aqui no Instituto à disposição e se tiver alguma dúvida da nossa disciplina, pode nos procurar também no nosso chat, que estamos aqui. exatamente. Então, boa avaliação a todos. Até a próxima.